E aí, senhores, hoje vamos continuar com mais um HQ da Marvel na ordem cronológica. Hoje falaremos de um dos maiores, se não o maior massacre de mutantes da história da Marvel. O massacre que inspirou os acontecimentos em Genosha, de X-Men 97. O desenrolar dessa história é bastante longo e não conseguiremos falar integralmente sobre ele em apenas um vídeo. Então, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai trazer mais informações sobre essas histórias, então segue a gente para ficar por dentro de tudo que vai acontecer com o X-Men. Originalmente, nós planejávamos trazer entre parte 1 e parte 2, entretanto decidimos mudar o formato, que dessa forma fica melhor até para vocês consumirem o conteúdo. Contudo, se a gente perceber que vocês desejam vídeos maiores com mais conteúdo, se vocês estiverem aclamando por isso, ansiosos, comentem aí que a gente dá um jeito. Então por isso, já dá um like no vídeo, se inscreve e comenta aí o que vocês querem que a gente faça com esse conteúdo, dividido tudo junto. E antes da gente começar, eu já quero deixar bem claro que os eventos de X-Men, a busca por Ciclope, influenciam diretamente nessa lore. Então se você quer ficar completamente antenado, dá uma olhadinha no vídeo que está apontando aí em cima, no canto direito da tela, para você ver o nosso vídeo anterior que a gente fala sobre essa HQ. Depois já volta por esse aqui, senão a Cassandra vai te pegar. Dados os devidos avisos, vamos iniciar. Novos X-Men e de extinção. Basicamente, Anciões é uma revolução na história dos X-Men, onde no começo dos anos 2000, as revistas estavam passando por uma crise de criatividade e, por consequência, a previsibilidade era gigantesca. Enquanto isso, nos cinemas, a Fox estava arregaçando em geral com o primeiro filme dos Mutantes, com um arrecadamento de 296 milhões de dólares, sendo que teve um custo de apenas 76 milhões de dólares. Com isso, as empresas começaram a crescer o olho para os filmes de super-herói e a parte editorial da Marvel não foi diferente, aproveitando o hype da novidade nos cinemas. A Casa das Ideias então escalou Grant Morrison para renovar os mutantes, e o resultado desses novos X-Men vocês verão agora. A HQ já começa com a capa sinistra, onde os X-Men estão olhando para quem não é inscrito nesse canal com aquela cara de comedores de boga. Logo de cara vemos Ciclope e Wolverine atendendo um chamado na Austrália e sentando o bambu em Sentinela, até que Scott pede para Wolverine parar. Então vemos o passado há 3.000 anos atrás, onde os Homo sapiens destruíram os Homo neandertais. Os Homo sapiens eram mais rápidos, brutais e inteligentes e estavam eliminando a concorrência até o último. Assistindo ao abate estavam duas pessoas: Senhorita Nova, a maior bióloga evolucionária do mundo e que de senhorita não tem nada, e o Dr. Donald Trask, que era sobrinho de Bolivar Trask, o criador dos Sentinelas. Enquanto eles observavam aquela cena, Nova diz, abre aspas, posso lhe garantir que a história está se repetindo enquanto conversamos. Há uma raça mais rápida, mais agressiva e mais inteligente entre nós, ávida para herdar a terra onde pisamos. A ciência os chama de Homo sapiens superior, os mutantes. O Senhor viu meus achados. A raça humana será extinta como os neandertais em 4 gerações, a menos que façamos algo antes que seja tarde. A menos que exterminemos a linhagem mutante de uma vez por todas. Enquanto isso, ambos observam os Homo sapiens destruírem os neandertais sem piedade, em meio aos gritos primitivos e o derramamento de sangue de homens, mulheres, idosos e bebês. Por fim, sobrou apenas um Neandertal, que estava esperando o golpe final, assim sentindo o peso do E
de extinção. Então, em outro lugar, vemos Fera e o professor Xavier testarem uma nova máquina chamada Cérebra, que seria a irmã mais velha do cérebro. Tal máquina poderia amplificar os poderes de professor Xavier à 10ª potência. Jim chega no local e começa a conversar sobre a aparência do Fera. Cada vez mais mutantes têm surgido e muitos mutantes têm sofrido alterações em suas mutações. A aparência de Hank, o Fera, é um exemplo disso. A máquina é ligada e os poderes do professor Xavier são liberados a nível global. Eles estavam localizando mutantes por meio do Gene X, assim revelando mundos pelo mundo todo. Eles localizam algo que chamou a atenção no mapa. Em outro lugar, Scott e Logan estavam voltando para a mansão após lutar contra o Sentinela para salvar o mutante chamado Johnny Feioso, que tinha esse nome devido à sua grande abundância estética. Logan diz a Johnny que ele pode contar essa história para os netos dele caso essa aventura não tivesse o deixado estéril. Enquanto isso, um monte de fumaça estava se espalhando pela cabine do jato. Scott pensa até que Logan estava fumando, mas na realidade era seu fator de cura o curando do último combate. Logan, inclusive, diz: o armamento dos sentinelas está ficando velho. 5.000 rajadas de munição, 2 raios da morte, 4 motores Rolls-Royce independentes, 3 milhões de dólares de memória RAM, 5 minutos depois virou sucata nas minhas garras. Isso já demonstra que os sentinelas não são café com leite, mas sim que o Carcaju é brabo. Então eles entram em uma cal mental com o professor Xavier, onde o mesmo nos dá uma nova missão e inclusive diz, abre aspas, uma nova geração de mutantes está emergindo, isso é certo. Eles serão considerados aberrações, monstruosidades genéticas. Serão zombados, temidos, molestados e acusados de roubar empregos humanos, comerem alimentos humanos, casarem-se com humanos, mas estão emergindo nas periferias, nos cortiços, nos desertos e nas selvas. E quando emergirem, vão precisar de professores, pessoas que possam ajudá-los a sobrepujar sua ira e lhes mostrar como usar seus estranhos dons. Responsavelmente, eles irão precisar de nós. Fecha aspas. O professor e os demais também conversam que os X-Men se vestem como heróis para os humanos confiarem neles, pois seria mais fácil eles confiarem em algo que entendem. Então, Logan e Scott já são enviados para outra missão no Equador. Detalhe para o Logan chamando Scott de Magrão. Chego a lembrar da HQ anterior, onde que Magrão era o apelido do Scott o tempo todo. Pelo menos pra gente, né, senhores? Logan até faz alguns comentários sobre Scott querer sair o mais rápido possível da mente do professor Xavier e que ele poderia desabafar com ele caso quisesse. Aí Scott diz que estava tudo bem entre ele e a Jean. E aí eu pergunto para vocês, meus senhores, por que será que o Logan está interessado nesse assunto, não é mesmo? Vou nem falar que Talarico morre cedo. Se bem que o Scott também não é um grande exemplo, né, anciões? Não é mesmo, Emma Frost? Inclusive, até o Fera percebeu esse momento e até tentou conversar sobre ele com a Jean, mas ela não estava muito afim de fato. O professor Xavier, na hora que ele estava saindo da Cérebra, ouviu uma voz em sua mente que não permitiu que ele retirasse o capacete. Ela disse o seguinte: olá novamente, Charles. O amplificador mental funciona maravilhosamente, não? Ele me levou direto a você. Mas que belo brinquedinho novo para um garotinho aleijado. É quase se ele pudesse se levantar e andar. Você não consegue formar um único pensamento. O professor, então, com um olhar de desespero, pergunta: quem é você? Então a voz em sua cabeça o interrompe e continua dizendo: cale-se, é tudo lixo. Eu sou o que está devorando sua mente. Relaxe e seja substituído. Eu serei você agora e o tornarei um assassino, Charles. O primeiro
o mais antigo e o último inimigo, o terror e o ódio que jamais retornaria, o horrível segredo de Charles, o pesadelo do lado negro do seu sono. Renda-se, Charles. Então, com o olhar determinado, uma pistola e com sangue escorrendo de seu nariz, Charles diz: "Eu só vou dizer isso uma vez. Saia da minha cabeça ou eu atiro." O negócio tá começando a esquentar, não é mesmo, anciões? Que segredo obscuro nosso querido Professor X esconde? Fica até o final do vídeo para você descobrir. Jean vê Xavier com uma arma em sua cabeça e retira Cérebra antes que o mesmo fizesse qualquer coisa. Ela diz que os pensamentos do professor estavam literalmente sangrando enquanto ele diz para avisar ao Scott e Logan que tem algo no Equador que é o local para onde eles estão indo juntos. O Dr. Trask é levado para um local onde são mostrados os novos sentinelas que irão fazer um genocídio com os mutantes. O Dr. Trask até fala que quando acordou essa manhã não esperava realizar um genocídio de 15 milhões de pessoas. Então a mulher que está o acompanhando, que é a tal da Senhorita Nova, revela que não são pessoas, são imundos mutantes. Scott e Logan se aproximam da base dos sentinelas e já avistam alguns em rota de colisão com o jato. Nessa hora, Johnny Feioso acorda e com toda a gentileza do mundo, Logan fala para ele voltar a dormir porque eles preferem assim. Não sei qual é mais engraçado, a cara de otário do Logan tirando o cara ou as caras do Johnny que parece mais que ele usou um baseado. Nesse momento descobrimos que a base dos sentinelas é uma fábrica molde mestre que os fabrica em massa para destruírem os mutantes. Quem assistiu X-Men 97 tá ligado nessa parada. O jato sofre alguns danos enquanto Logan diz para Johnny que ele vai apanhar se continuar falando demais. Detalhe para o momento que o Wolverine pergunta quanto iria custar aos cofres do Professor X aquele jato que estava caindo. Aí o Scott vai e fala que já caiu tantas vezes que sabe que o seguro paga tudo e que ele já caiu de avião mais que todos os mutantes. Tá aí o primeiro episódio de X-Men 97 que não deixa qualquer dúvida da experiência do Magrão em quedas, não é mesmo, anciões? E aí, só me digam o seguinte, isso significa que ele é muito bom por sobreviver a todas as quedas ou ele é muito ruim por ser o mutante que mais participou de quedas de avião? Fica aí o nosso questionamento. O jato cai no chão e Logan diz que admira a calma demente do Scott Magrão enquanto estava de frente com o perigo. Logo em seguida eles acionam a autodestruição do jato para que não sobrasse nada para os inimigos recuperarem, então rapidamente são atacados e precisam lidar com os sentinelas, mas não conseguem. Vemos que o Professor X estava melhor, mas que precisava voltar a usar a Cérebra para entrar em contato com Scott e Logan. Em outro lugar, Nova rouba o DNA de Trask, assim podendo comandar os sentinelas. Então, um sentinela chega com Logan capturado, mas ele rapidamente se solda e rende Cassandra. Scott chega ao local e finaliza Johnny, que estava agonizando devido a um choque que ele havia recebido. Será que essa maldade é consequência da curta experiência como hospedeiro do Apocalipse, anciões? Fica aí outro questionamento. Enquanto isso, mesmo com Logan tendo cortado as cordas vocais e a ameaçando, Nova estava rindo, pois ela havia enviado um sentinela gigante para destruir Genosha, que tinha mais de 6 milhões de habitantes. Vimos que quase todas as vidas mutantes de Genosha foram extintas e ninguém percebeu, nem mesmo viram o sentinela chegando. Tudo que Charles Xavier podia fazer sobre isso era observar e chorar. Afinal, ele testemunhou Genosha sentir o peso da extinção.
Os X-Men são enviados para Genosha, onde testemunham que a cidade foi completamente obliterada até virar cinzas. Durante uma busca, Jean encontra Emma Frost ainda viva. Os X-Men suspeitam até mesmo que o Magneto foi morto. Entretanto, é um HQ, assim, sem cadáver, sem morte. Detalhe para a cena que mostra Cassandra presa e com as cordas vocais prejudicadas pelo Logan para não ativar os sentinelas por voz. Após alguns exames, Fera descobre que agora Emma também havia manifestado uma mutação secundária que a dava uma pele de diamante, mas tira sua habilidade de telepatia. Acontece uma pequena discussão ideológica, pois Emma queria matar os responsáveis pelo massacre de Genosha, enquanto Jean disse que esse era o método do Magneto e que agora só restavam os métodos do Professor Xavier. Um tapa na cara, praticamente. Dessa forma, Emma vai embora da mansão. Em outro lugar, Fera analisa Cassandra nova e constata que ela é uma evolução da humanidade em resposta à extinção que eles podem sofrer em 4 gerações, e que ela pode ser a primeira de muitos que irão evoluir, e que isso poderia iniciar uma guerra pelo controle do planeta. Então, Nova se solta de sua contenção e entra em combate contra os X-Men no local, se demonstrando muito poderosa. Ela demonstra habilidades variadas, resistindo às habilidades mentais de Jean e Xavier, além de não sofrer danos relevantes de Scott e Logan. Nova até consegue chegar a Cérebro, onde poderia destruir todos os mutantes, mas é impedida por Emma Frost, que quebra seu pescoço. Mas a vilã começa a se regenerar até que o Professor Xavier saca o oitão e senta um laço na mulher, assim finalizando. Então as coisas começam a melhorar. Xavier vai a alguns programas de TV para aproximar humanos de mutantes. Enquanto isso, Jean e Scott estavam no hospital conversando sobre sua relação estar esfriando. Scott até diz que depois que o Apocalipse entrou em sua mente, ele tirou, entre aspas, parte das ilusões, fecha aspas, que Scott tinha sobre a vida e sobre ele mesmo. E que por mais que eles tenham tirado o Apocalipse de sua mente, ele não conseguia tirar os pensamentos do Apocalipse da própria mente. Então a conversa deles é interrompida pela fala de Xavier na TV que chama a atenção de ambos. Ele diz: "Com isso em mente, sinto que finalmente é hora de dar um basta à farsa. Um fim à ocultação de nossos dons atrás de identidades secretas e roupas pouco adequadas. Senhoras e senhores, meu nome é Charles Xavier, também conhecido como Professor X, e sou um mutante." Após esses eventos, a mansão começa a ser cada vez mais vista como um abrigo para os mutantes, ainda mais depois da perda de Genosha. Porém, a humanidade via isso com maus olhos e protestos aconteceram de forma crescente em frente ao Instituto. Hank ainda mantinha o corpo de Cassandra na mansão e descobre que Nova possuía o mesmo DNA de Charles. Então é revelado que a consciência da vilã havia tomado o controle do corpo de Xavier. Assim, ela incapacita o Fera utilizando um dos alunos para o espancar, e parte do segredo obscuro do telepata é revelado. Mas ainda faltam algumas peças. Falando em segredos, Jean e Logan se aproximam e rola aquele climão cabuloso com direito a beijo e tudo mais. Mas Wolverine fala que eles sabiam que não poderiam dar certo, igual na série animada. Infelizmente, nosso amigo Magrão foi corpo dos carniçeiros. Mas é como dizem, né? Tudo que vai volta. Enquanto isso, Emma dá uma investida pra cima de Scott e tenta se aproximar do mesmo, chamando de querido e fazendo toda aquela coisa de tal. Eles observam juntos uma nave do Império Shi'ar que veio buscar o nosso Professor X. Ele dá uma desculpinha esfarrapada que tiraram um período sabático com a Imperatriz Lilandra, que é sua ex-namorada, para poder se aproximar do poder bélico dos Shi'ar. E, inclusive, ele ainda diz: imagine a responsabilidade por todo esse potencial destrutivo. O poder de destroçar o firmamento e extinguir sóis.
Imagine isso em mãos erradas. Protestos, tráfico de órgãos mutantes para o aprimoramento da humanidade, Scott talaricando com a Emma, invasão do Instituto para tornar os mutantes ferramentas para o aprimoramento da humanidade, o retorno da Força Fênix em Jean, batalha contra o Império Shi'ar, nanosentinelas matando os mutantes por dentro, a 50ª milionésima, não sei mais quantas mortes da Jean, e muitas outras coisas, consequências são vistas no desenrolar dos novos mutantes. Porém, infelizmente, não poderemos nos aprofundar muito porque esse vídeo já está ficando muito longo. Porque essa história é altamente grandiosa, mas não pense que esquecemos de te contar o segredo obscuro de Xavier. Cassandra Nova é a irmã gêmea de Charles e o grande segredo que ele esconde é que enquanto ainda estava na barriga de sua mãe, o bebê Charles tentou mandar Cassandra direto para jogar no Vasco. A cena é meio bizarra e explica a cara de maracujá de gaveta que a irmã do professor tem. Estejam preparados, anciões, porque aparentemente ela será uma vilã de Deadpool e Wolverine. Só que não ter uma carinha linda que vocês viram aqui, mas ela ainda assim será um grande problema. Talvez ela fique louca lentamente Deadpool e morra, igual aconteceu com seu irmãozinho em Deadpool Mata a Marvel. Enfim, se inscreve aí, anciões, dá um like, compartilha. Não esquece de ajudar a gente a trazer mais conteúdo por mês, fazendo aquele comentário massa do que vocês acharam aí embaixo. E se preparem para o próximo grande vídeo que a gente vai lançar.